Escrever um ensaio de filosofia, olha, pode parecer uma tarefa bem intimidadora, né? Por onde é que se começa? Que peças a gente usa? Hoje, a gente vai analisar um verdadeiro projeto de construção para o sucesso, tudo com base nas orientações do filósofo R. W. Hepburn. Certo, vamos mergulhar nisso. A melhor forma de pensar sobre a escrita de um ensaio, sabe, não é como um ato de inspiração divina, mas sim como um projeto de construção. É preciso ter um plano, materiais de qualidade e, claro, uma estrutura bem sólida. Então, por onde a gente começa? Bom, a primeira peça da nossa fundação é entender o objetivo. Um ensaio filosófico não é um resumo, nenhuma reportagem. Pensa nele como uma arena. A função aqui é entrar numa discussão que já está rolando, tomar um lado e defender essa posição com argumentos lógicos e bem fundamentados. E isso nos leva a uma distinção que é crucial. Dá uma olhada nesse slide. À esquerda temos o que se espera. Uma análise crítica, uma defesa com as próprias razões. Já à direita está a armadilha mais comum. Só descrever o que outros filósofos disseram. O objetivo é ser um participante ativo no debate, não um mero espectador ou repórter. Ok, com o propósito definido, vamos para a fundação do nosso projeto, a estrutura e o estilo, porque sem uma base sólida, até os melhores argumentos podem simplesmente desmoronar. Agora, o que é bem interessante nesse slide é que ele nos dá um mapa. O R. W. Hepburn não está sendo vago aqui. Ele oferece um modelo direto. Basicamente, é como dizer ao leitor, olha, este é o problema, esta é a teoria que vou analisar, aqui estão as críticas, esta é a minha solução modificada e aqui está o porquê de ela funcionar. É um roteiro claro para a argumentação. E quanto ao estilo, hein? Filosofia não precisa ser obscura para ser profunda. Pelo contrário, o bom estilo filosófico valoriza a clareza. Isso significa ser imparcial ao apresentar os problemas, manter o foco no que é relevante e, acima de tudo, confiar na linguagem simples. Se for preciso usar um termo técnico, ele tem que ser definido claramente e usado de forma consistente. O ponto crucial aqui é a economia. Especialmente em ensaios mais curtos, não há espaço para desperdício. É bom esquecer aquelas introduções genéricas do tipo desde o início dos tempos. Tem que ir direto ao ponto. Cada frase deve servir a um propósito, construindo o argumento passo a passo. Certo, já temos a nossa fundação. Agora a gente precisa dos materiais, os blocos de construção do nosso argumento. Isso nos leva a duas grandes questões: originalidade e o uso de fontes. Essa é a pergunta que assombra muita gente. E a resposta curta é sim. Mas a palavra original pode ser bem intimidante. Não quer dizer que é preciso revolucionar a filosofia. Então, o que ela realmente significa na prática? Este slide desmistifica a originalidade de uma forma brilhante. Primeiro, a estrutura, a história que se conta com os argumentos tem que ser própria. Segundo, e isso é muito importante, usar exemplos próprios. Se a pessoa consegue criar uma nova ilustração para uma ideia, isso prova que ela realmente entendeu. O terceiro nível, que é propor um argumento totalmente novo, é ótimo, mas requer mais cautela. É melhor começar pelos dois primeiros. E aqui vai um alívio. O objetivo não é adivinhar a opinião do professor e repeti-la. O que está sendo avaliado é a capacidade de pensar criticamente e de construir um argumento coerente, independentemente da conclusão. É a força da argumentação que realmente importa. As fontes são as ferramentas, não o ensaio em si. Elas devem ser usadas para apoiar os pontos, mas não se pode deixar que as citações dominem o texto. A voz e o argumento de quem escreve devem estar no centro. E, claro, a regra de ouro, sempre citar as fontes de forma rigorosa. Isso é integridade acadêmica, né? Já temos o projeto e os materiais. Agora, vamos ao processo de construção em si. Como é que a gente transforma as ideias e a pesquisa num ensaio finalizado? Olha, isso aqui é ouro puro. É um processo passo a passo, desde a leitura inicial até a revisão final. Repara na separação entre os apontamentos das leituras e os próprios pensamentos. E o passo 6, esse é absolutamente vital. Deixar o texto descansar por uns dias permite uma releitura com um novo olhar, identificando erros e pontos fracos que antes não eram visíveis. A gente já viu como construir um bom ensaio. Para terminar, vamos fazer o exercício oposto. Vamos ver como garantir a demolição de um trabalho. Afinal, conhecer as armadilhas é a melhor forma de evitá-las. Aqui começa a nossa lista do que não fazer. Um ensaio sem estrutura que tenta parecer profundo usando uma linguagem complicada sem motivo nenhum. Os conectivos lógicos, tipo portanto, são usados de forma decorativa, sem que uma ideia realmente se siga da outra. E claro, as fontes são quase um mistério. A lista continua.
A originalidade aqui é preguiçosa, só trocando os nomes nos exemplos dos livros. Os erros de ortografia, especialmente em nomes de filósofos, mostram a falta de cuidado. E uma confusão clássica: achar que simplesmente rejeitar uma ideia é o mesmo que refutá-la com argumentos. Não é. E, finalmente, os pecados da apresentação. Itens que podem parecer pequenos, mas que sinalizam descuido e falta de profissionalismo. Desde a caligrafia ilegível até as manchas de café, tudo isso comunica uma mensagem. E, claro, entregar fora do prazo é o golpe final. E agora, a pergunta final fica no ar. Com este roteiro em mãos, a página em branco não é mais um abismo, mas sim um canteiro de obras. O medo dá lugar à estratégia. O próximo passo é respirar fundo, escolher as ferramentas e começar a construir. Qual será a primeira pedra a ser assentada?